Os raivosos fascistas presentes na Marcha dos Covardes, em Brasília, neste domingo, dia 3, aqueles que rosnaram por intervenção militar, AI-5, e agrediram a tapa, socos jornalistas, são os mesmos que participaram da cavalgada golpista pelo impeachment de Dilma Rousseff. Na época, a mídia monopolista não chiou. Ela até acobertou e paparicou alguns desses milicianos e suas seitas. Agora, porém, ela critica as hordas bolsonaristas. Antes tarde, bem tarde, do que nunca. Em editorial intitulado A Marcha dos Covardes, a Folha registrou que, no domingo, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, um punhado de celerados se reuniu em frente ao Palácio do Planalto para defender, entre outras coisas, o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal e uma intervenção militar, fecha aspas. Após criticar a presença de Jair Bolsonaro, o jornal afirma que agora não se surpreende com a sua retórica e seus gestos fascistas, aspas. Ele é o agitador de sempre, o anti-estadista, o eterno deputado medíocre do baixo clero. De novo, entre as sandices proferidas estavam os ataques ao jornalismo. Já o editorial de O Globo afirma que o presidente segue na trajetória de desobediência institucional para testar os limites da Constituição Federal. E alerta, a liberdade de expressão é um direito, mas todos podem ser responsabilizados se atentarem contra preceitos também constitucionais. O jornal da família Marinho registra que a participação de Bolsonaro em mais uma manifestação antidemocrática em Brasília, 2 semanas depois da primeira no QG do Exército, marca a radicalização do presidente. O presidente foi adiante na sua visão autocrática do poder, ferindo a Constituição, afirma o Globo. Destoando do restante dos jornalões, o oligarca Estadão, estranhamente, que até teve um repórter fotográfico e um motorista covardemente agredidos pelas hordas fascistas no domingo, preferiu obrar um editorial comparando o ex-presidente Lula ao fascista Bolsonaro. Nada a ver. O título, Quando se tolera o intolerável. De fato, não dá mesmo para tolerar tanto cinismo dessa mídia nativa. Já na imprensa internacional, a presença do capetão no ato fascista diante do Palácio do Planalto repercutiu intensamente. As agências de notícias Reuters, AFP, voltaram a destacar a regressão fascista no Brasil. O diário espanhol El País criticou a postura do Bolsonaro diante da pandemia do coronavírus e da democracia. Já o jornal britânico Financial Times, que é dedicado à oligarquia financeira mundial, registrou que, aspas, líderes empresariais se preocupam com Bolsonaro. O jornal alerta que o nível de confiança caiu devido às crescentes crises políticas e tem causado danos econômicos ao país, já afetado pelo coronavírus. Por sua vez, o jornal estadunidense New York Times também reproduziu o despacho da agência Reuters, destacando que Bolsonaro encabeça a manifestação antidemocrática. O diário afirma que o presidente capitão atacou o Congresso e a Justiça em discurso, no momento em que os casos de coronavírus passaram de 100 mil. No sábado, dia 2, o jornal estadunidense já havia realçado que Bolsonaro luta pela sobrevivência recorrendo a militares imponderados. Líder debilitado deu aos generais brasileiros abertura para se inserirem na linha de frente da política, papel que eles não tinham desde a ditadura militar de 21 anos. Enquanto tudo isso ocorre, o capitão Bolsonaro participa de ato pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo, relincha que sua paciência está no fim, garante que tem o apoio dos generais, dos milicos, e incentiva as falanges a agredirem jornalistas. Isso tudo, e o Brasil pode encerrar essa semana com mais de 10 mil mortos pelo coronavírus, e com a miséria, o desemprego e o desespero invadindo milhares de lares no país. Como o próprio presidente da República já disse, e daí? Sou Messias, mas não faço milagres. De fato, pelo contrário, o laranjal fascista só faz maldades. Basta um exemplo
publicado pela Folha nesse domingo. Aspas, o Ministério da Cidadania, chefiado por Onyx Lorenzoni, recebeu mais de 3,1 bilhões extraordinários para gastar em ações de assistência social e em programas de segurança alimentar. Até sexta-feira, o dinheiro não estava nem na primeira etapa para sair do caixa. Ainda segundo o jornal, entre as despesas que não saíram do papel estão 2,5 bilhões do Sistema Único de Assistência Social e o auxílio emergencial, cujo pagamento enfrenta dificuldades e é alvo de críticas. Milhares de pessoas reclamam que não receberam dinheiro até hoje. O ministro Onyx Lorenzoni, que é do DEM, do Rio Grande do Sul, é um dos principais aliados do capetão. Na verdade, ele é um capacho do Bolsonaro. Pelo jeito, o velhaco, o demo, aposta no caos como método para manter o fascista no poder. Ou seja, o fascismo bolsonariano avança sobre cadáveres e famintos. Triste Brasil.